Olá pessoal, vamos a mais um encontro sobre arquivologia e o tema a ser tratado nessa aula será métodos de arquivamento. O que vocês têm que entender logo de início sobre métodos de arquivamento? Os métodos de arquivamento, eles pertencem a dois grandes sistemas de acesso. Então, acima dos métodos estão os sistemas de acesso aos documentos. E esses dois grandes sistemas são o sistema direto e o sistema indireto. Em que consiste o sistema direto? O sistema direto, como o próprio nome já diz, é caracterizado porque você vai direto ao documento. Ou seja, você tem que imagine-se num cenário onde você tem um arquivo físico, papéis, pastas, caixas, ok? E que você vai lá no seu arquivo, abre uma gaveta daquele seu arquivo e lá tem pastas ordenadas alfabeticamente, ou por nome, por letra, por alguma coisa, nesse sentido alfabético. Então você procura o nome, o termo, o assunto que você quer, que está em ordem alfabética, e você pega a pasta. Esse é o sistema direto. Você vai direto ao documento. É só procurar a ordem alfabética e pegar o documento, a pasta que você deseja. Por isso, vocês podem entender que o sistema de acesso direto é ligado aos métodos alfabéticos. Podem fazer essa observação aí, porque isso é dica muito importante de questão de prova. O sistema direto é ligado a métodos alfabéticos. Já o sistema indireto é o contrário, é aquele que você não chega direto ao documento, você não tem o acesso imediato ao documento. Nesse sistema, você tem que recorrer a algum instrumento de consulta, algum índice, uma tabela, para verificar a localização do documento e pegá-lo no arquivo. Como é que funciona? Esse é um pouco mais complexo de se entender, mas não é difícil. Sistema direto você procura em ordem alfabética. Localiza e pega o documento direto. No indireto, você tem que em algum outro lugar recorrer a algum outro artifício para poder localizar o documento. Nesse sentido, o sistema indireto é ligado a métodos numéricos. Marquem também, coloquem essa observação. O sistema indireto é ligado a métodos numéricos. Então, como é que isso funciona, professor? Um arquivo ordenado numericamente, ou seja, eu colocar números nas minhas pastas, 1, 2, 3, 4, 5, até infinito, o número da pasta não me diz nada. Ele só facilita a organização. Então, o que eu tenho que fazer? Quando eu busco uma informação, eu busco por assunto. É um termo, um nome, um local, o que seja. Eu busco um assunto, eu busco uma palavra. Se eu estou tratando de arquivos ordenados numericamente, eu tenho que buscar um assunto. Esse assunto está numa lista, num índice, em ordem alfabética. Eu chamo esse instrumento de índice alfabético remissivo. Esse termo, essa nomenclatura também é muito cobrado em prova. Então, esse meu instrumento é o índice alfabético remissivo, que vai se constituir em quê? Uma lista em ordem alfabética dos nomes ou dos termos dos assuntos que eu estou buscando, e do lado eu tenho o número correspondente sobre o qual a pasta ou o documento foi arquivado. Então, quando eu procuro um documento, um assunto relativo a um documento, eu observo o número que está ali do lado daquele assunto, daquele nome, e aí eu localizo ele no arquivo e pego aquela pasta, pego aquela caixa, tenho acesso àquela informação. Isso caracteriza o sistema de acesso indireto. Eu tenho que recorrer a um instrumento que eu chamo índice alfabético remissivo para procurar o assunto ou o nome. E esse assunto, esse termo,
me remete ao número sobre o qual a pasta está arquivada. Aí sim é que eu consigo pegá-la no arquivo e resolver o que eu tenho que resolver. Então, o sistema de acesso indireto é caracterizado por ser específico de métodos numéricos. Todo método numérico, e seja a confecção de um índice alfabético remissivo para localização dos documentos. Entendido? Fiquem com essa dica. Todo método numérico precisa da confecção, da elaboração de um índice alfabético remissivo para dar a localização do documento que se está procurando em virtude do assunto. Os elementos a se considerar nos documentos: nome, local, data e assunto. É importante salientar que esses dois grandes sistemas de acesso, direto e indireto, subdividem-se em grandes classes de métodos. Os métodos básicos e os métodos padronizados. Inicialmente, vamos começar vendo os métodos básicos e suas subdivisões. Métodos básicos. O primeiro a ser visto aqui, a ser abordado, é o método alfabético. Método alfabético é o mais simples, rápido e do sistema direto. Vantagens desse método: ele é rápido, direto, fácil e barato. E desvantagens: gera erros de arquivamento devido ao cansaço visual e a variedade de grafias dos nomes. Essas são as características do método alfabético. Nesse sentido, gostaria também de deixar como dica para vocês que a banca ou as bancas, quando elaborarem questões a respeito de métodos de arquivamento, quando elas não quiserem que vocês raciocinem em termos de ordenação alfabética, elas vão cobrar características dos métodos. Então, atenham-se sempre às características principais, as vantagens e desvantagens de cada método, porque isso é objeto de pergunta de prova. Então, o primeiro a ser visto dentro dos métodos básicos é o alfabético. Já falei das características dele, das vantagens e desvantagens, e vocês vão ver agora as regras de alfabetação, que para esse método aí se constituem em 12 regras. Vamos vê-las uma a uma. Primeira regra de método alfabético: nomes próprios comuns, considera-se o último sobrenome seguido de vírgula após o prenome. Ou seja, o penúltimo sobrenome em letra maiúscula ou não. Como é que é isso, professor? Temos aqui como exemplo Luiz Antônio Souza. Como é que eu alfabeto esse nome? Vou alfabetar sempre pelo último sobrenome. Em alguns casos, a nomenclatura muda. Eu chamo, às vezes, o meu sobrenome de nome, propriamente dito. E o meu nome, o primeiro nome, eu chamo de prenome. Então, saibam que pode aparecer de outra forma na prova e vocês têm que saber a que o termo está se referindo. Então, quando falar nome, é o último, é o sobrenome. E o primeiro nome é o prenome. Então, vou alfabetar Luiz Antônio Souza da seguinte forma: Souza, com todas as letras maiúsculas, seguido de vírgula, e aí o penúltimo nome, que é o nome composto, Luiz Antônio, só com as iniciais dos nomes em maiúsculo. Então, vai ficar Souza, vírgula, Luiz Antônio. Tem aí também no exemplo, Carmen Ribeiro. Como eu vou alfabetar esse nome? Ribeiro, todo em letra maiúscula, vírgula, Carmen. Numa ordenação de pastas para esses nomes, quem viria primeiro na ordem? Aí, nesse caso, viria Ribeiro. Por quê? Ribeiro vem antes de Souza. O R
na alfabetação vem antes do S. Então, a pasta da Carmen Ribeiro viria na frente da pasta do Luiz Antônio Souza. É dessa forma, é sempre alfabetado pelo último sobrenome. É o último, sempre, seguido de vírgula, e aí depois vem o prenome e os outros nomes que vêm junto. Ok? Uma observação aqui. Quando houver sobrenomes iguais, prevalecerá a ordem dos prenomes. Ou seja, quando eu tenho sobrenomes iguais, os meus primeiros nomes vão servir de grau de desempate, de critério de desempate. Olha o exemplo. Arnaldo Gomes e Pedro Gomes. Tenho dois Gomes aí, dois sobrenomes iguais. Dois Gomes. Quem vai vir primeiro? Arnaldo Gomes, eu vou alfabetar Gomes, vírgula, Arnaldo. E Pedro Gomes, eu vou alfabetar Gomes, vírgula, Pedro. Então, numa ordenação alfabética de pastas, eu tenho sobrenomes iguais. Como é que eu vou desempatar? Pelo prenome. Então, Arnaldo, porque é com a pasta dele vai vir na frente de Gomes Pedro, porque é com P. Continuando. Regra 2. Sobrenomes compostos de um substantivo e um adjetivo ou ligados por hífen não se separam. Olhem os exemplos. Osvaldo Montenegro vai alfabetar da seguinte forma: Montenegro, vírgula, Osvaldo. Monte aí é um substantivo, negro é o adjetivo. Eu poderia trocar, podia ser Monte Verde, Monte Alto. Estou trocando apenas o adjetivo. Então, arquivologia não é só alfabetação. É cultura geral, é saber português, atualidades, tudo isso ajuda na ordenação dos documentos. É saber geografia. Então, Osvaldo Montenegro ficou Montenegro, vírgula, Osvaldo. O outro exemplo, Heitor Villa-Lobos. Como está ligado por hífen, Vila Lobos, vai ficar Villa-Lobos, vírgula, Heitor. É dessa forma. Então, lembrem, sobrenomes compostos por substantivo e adjetivo juntos não se separam. E ligados por hífen também. Terceira regra. Sobrenomes formados com as palavras santo, santa e são não se separam do sobrenome. Ele é parte do sobrenome. Olha o exemplo. Clarice Santo Cristo. Vai ficar alfabetado da seguinte forma: Santo Cristo, vírgula, Clarice. Atentem para o detalhe que os termos são santo, santa e são. O caso dos santos não é porque é plural de santo que entra também nessa regra. Muito cuidado, porque muita gente pensa que santos, porque é plural de santo, vai se enquadrar nessa regra. Não é dessa forma. Ok? Não incluam os santos aí nesse caso. É santo exclusivamente no singular. Santa e são também. Não vão se separar. Continuando. Regra 4. As iniciais derivadas dos pronomes precedem a classificação de sobrenomes iguais. Olha o exemplo. C. Santoro e Cláudia Santoro. Tenho dois Santoro aí. Dois sobrenomes iguais. C. Por ser uma inicial derivada do prenome, vai preceder, ou seja, vai vir na frente do outro nome, que é Cláudia. Só no caso de sobrenomes iguais. Lembrando. Então, eu tenho C. Santoro e Cláudia Santoro. Tenho dois Santoro. A minha ordem de pastas será Santoro C em primeiro e depois seguido de Santoro, vírgula, Cláudia.